Bora lá, Fiel, ver como é que tá a repercussão aqui da nação corintiana depois dessa derrota vergonhosa do Corinthians aí para um time do interior. Tudo bem que é o Novo Horizontino, né? Fez uma campanha perfeita, sabíamos que não ia ser um jogo fácil, mas a galera, num geral aqui, pela repercussão, tá descendo a lenha no Corinthians. Você, o que você achou dessa derrota? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Bora ver aqui a opinião do Mano, ver o que o pessoal falou aqui dessa derrota do Timão. Apesar dos pesares, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em relação ao jogo, o Corinthians, no primeiro tempo, até que teve o domínio do jogo, mas no segundo tempo, uma lentidão. Sabe o que o Ederson fez? Ele marcou a saída dos dois laterais. Tanto o Mateuzinho como o Biton não jogaram. E no primeiro tempo, o André até saiu muito do lado esquerdo. No segundo tempo, o Ederson, de novo, neutralizou as jogadas do Corinthians. E aí, numa jogada onde a bola estava com o Memphis, ele perdeu a bola. A bola saiu, o Robson fez o cruzamento perfeito e o Mike, nas costas do Mateuzinho, fez o golaço. A equipe do Novo Horizontino, ela marcou muito o Corinthians. Ela não deixou o Corinthians jogar. E o Corinthians foi muito moroso. O Memphis chutou uma bola do gol. O Garro foi o pé de rato para todos nós. Não deu um chute no gol, sabe? Pedro Bidon não fez uma boa partida. Parabéns ao Novo Horizontino, que está na final do Campeonato Paulista. Parabéns ao Novo Horizonte. Pois é, galera, terminou em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Pois é. Eu não vou romantizar a derrota como muitos adoram em rede social, não. Pra mim, essa eliminação do Corinthians é uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino. Tá fazendo um excelente campeonato. Não é à toa que os caras estão 100% dentro de casa e agora foram pra final do Campeonato Paulista. Mas é inadmissível um time com investimento e estrutura que o Corinthians tem perder essa classificação para um time do interior, pessoal. E isso não é ser arrogante, não. Isso é uma constatação de fato. Eu não romantizo também o tal cansaço de jogadores, para tentar inventar uma desculpinha aqui para justificar o injustificável. Temos praticamente 1 mês e meio que esses caras estão jogando e antes dos jogos decisivos ainda são poupados, como foram poupados aí contra a Portuguesa e foram poupados hoje novamente contra o Cruzeiro para encarar a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Então o time foi incompetente, cara. Aí vão falar, mas criou as melhores chances do jogo. Sim, criaram, mas não fizeram porra nenhuma, desperdiçaram. E, cara, na boa, novamente fazendo um jogo morno, resolveram correr quando tomaram o gol. Aí entra aquele negócio mais do desespero do que jogada trabalhada, cara. Contra a Portuguesa já foi assim. Aquele Deus os acuda no final. E, acho que o Dorival começou mal no Corinthians, conseguiu dar uma volta por cima, mas novamente errou hoje também. Montou um time aí que não correspondeu, cheio de meio-campistas ali, deixando o Memphis praticamente sozinho o jogo inteiro. E aí quando resolveu mudar, mudou mal também, mexeu errado. E eu acho que a torcida tem que valorizar sim, de vez em quando o Corinthians consegue vencer um adversário, na marra, sabe, naquele gol no último minuto, aquele gol chorado, aquela vitória suada, mas a gente não pode transformar todos os jogos numa batalha. Principalmente quando a gente pega um time do interior como esse de hoje, que jogaram somente por uma bola. E eu não tô aqui para menosprezar o Novo Horizontino, não vou tirar o mérito. Eles jogaram de forma estratégica, mas hoje o Corinthians foi ridículo, novamente foi ridículo. Então, jogadores, tomem vergonha na cara, porque a gente sabe muito bem que vocês, quando querem, conseguem jogar. E hoje, novamente, vocês empurraram com a barriga. Galera, é isso aí, aconteceu mais uma vez. Nós fomos brigar para tentar fazer o gol com o Pedro Raul. O Dorival foi com o Pedro Raul, mas ele foi não, calma que ele foi só depois dos 15 do segundo tempo. Tá bom, e o Guinegão no finalzinho, pelo menos tomou um amarelo o Guinegão. E o Dorival tentando fazer chuveirinho com o Dieguinho e com o Vitinho. Parabéns, voltaram com a desclassificação. Esse foi o Corinthians. Jogou meia boca. Se eu falar que jogou, o Jordi, o goleiro do Novo Horizontino, vai me desmentir. Então, parabéns ao Novo Horizontino que falou mal do Corinthians e foi aí e venceu o Corinthians. É isso aí, falou que não paga ninguém e tá aí, classificado pra final. E vai tomar um pau, mas mesmo assim fizeram história. É isso. Espera uma classificação do Corinthians, principalmente no final, aquele abafa, tentando o gol do empate, aquela expectativa dos pênaltis. O que você acredita que não tenha dado certo? O Dorival falou sobre um erro e o gol deles para não conseguir essa classificação para a final. Cara, eu acho que, sendo bem sincero, eles foram mais felizes que a gente nas chances que eles tiveram, né? A gente sabia que eles eram um time qualificado, um time traiçoeiro, que se defende bem e que aproveita uma bola, e hoje eles foram felizes nessa bola. Acertaram, o jogador deles acertou um cruzamento difícil, o outro chegou fazendo uma finalização difícil e fez o gol também.
E o que eu acho é que a parte tática deles funcionou hoje. E a gente não conseguiu criar tantas chances de gol, a gente não conseguiu criar nenhuma chance clara. E, bom, acho que eles foram mais felizes que a gente hoje. Óbvio que a gente está muito, muito triste, que a gente queria muito buscar esse bicampeonato. E a derrota de hoje não quer dizer que a gente está satisfeito com tudo que a gente conquistou até agora. A gente quer muito mais continuar conquistando. E óbvio que a gente queria muito esse bicampeonato, mas agora é olhar para frente, corrigir o que precisa ser corrigido. Acho que hoje tecnicamente não foi nosso melhor jogo, mas nós fomos melhores que eles dentro do jogo, mas acho que a estratégia deles deu certo hoje. Hugo, falando num recorte recente, o Corinthians saiu do Canindé, foi pro Mineirão e do Mineirão veio para cá. Queria que você falasse um pouco sobre o quão desgastado vocês atletas se sentem nesse calendário que 28 de fevereiro já teve diversos jogos aí. Cara, eu acho que só no mês de fevereiro a gente jogou 10 jogos, se não me engano. Posso estar errado nessa conta aí. E, claro, é desgastante pra gente, cansa. Acho que o professor Dorival ele sempre fala nas entrevistas que pro próximo jogo talvez seja difícil a gente estar fisicamente inteiro. E por isso que ele talvez às vezes tenta mesclar o time, tenta dar descanso para alguns jogadores. E faz parte, infelizmente, a gente tem que se adaptar a essa rotina. Mas acho que isso não foi um fator que pesou no jogo hoje. Mas acho que eles foram mais felizes que a gente na chance que tiveram, a gente não conseguiu criar e aproveitar melhor as nossas. Bom, o Dorival Júnior, eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas, chover no molhado, eu sei que é clichêzaço que eu vou dizer agora, mas o Yuri Alberto faz muita falta. E talvez seja importante a gente entender que mesmo nos momentos em que o Yuri vai perder muitos gols, ele vai estar te gerando situações de gol. Ele vai estar gerando situações em que você possa estar próximo do gol. Mesmo que ele perca um gol, mesmo que ele dê uma canelada, mesmo que ele, em algum momento, irrite o torcedor. Porque o Yuri Alberto é isso. Ele se faz presente o tempo inteiro. Mesmo quando a bola não chega, porque ele não fica lá esperando. Ele não é o Memphis como hoje, ficou esperando um jogo que não aconteceu para ele. Ele não é o Pedro Raul, que fica lá, porque é a característica dele, tentando barrar zagueiros lá, vendo se sobra uma bola aérea para ele poder aparar. Não. O Yuri é o cara que gera jogo. É o cara que volta, é o cara que corre, ataca o espaço, se desmarca, fica esperando uma bola esticada, cansa muito todos os zagueiros, inclusive para abrir espaço para os meias chegarem, para outros jogadores, como o Memphis, como o Vitinho, como o Garro. O Yuri faz isso. O Yuri ele atua em vários lados do setor ofensivo, do meio para frente. Então, o Yuri é fundamental nessa equipe. É importante que tenha acontecido isso para que o torcedor pense 2, 10 vezes, e tá aqui muitas vezes quem criticou, porque quando ele tropeça na bola, a gente critica mesmo. Mas a gente precisa entender a importância dele. Não sei se alguém ainda não entende, porque apesar de tudo, eu sempre falo que o saldo do Yuri Alberto é muito positivo. É um cara que já rendeu muitos títulos, gols, muito benefício esportivo para o Corinthians. Não vai acertar sempre. Nem o Hugo Souza acerta sempre, nem o Memphis acerta sempre, nem o Dorival acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Mas o Yuri Alberto, cara, é um sujeito que merece cada vez mais reconhecimento pela sua entrega, por tudo que ele faz no time. Dito isso, ele não estava em campo. E aí, a gente projetava várias escalações aqui na véspera, e eu juro para vocês que eu esqueci da possibilidade que foi a campo, que era justamente ele tentar acomodar todo mundo que estava ali no meio. Porque eu falei para vocês, cara, ele tem Raniel, ele tem Alan, ele tem o André, ele tem o Bidon, o Garro. Eu acho que ele vai escolher tirar um, né? Tudo bem, pode ser que ele jogue com Bidon e Garro, mas aí ele tira um dos volantes. Ou então ele tira um dos meias, né? O Bidon ou o Garro, e joga com o Vitinho e o Memphis. Eu imaginei que ele fosse fazer isso. Ele não fez. E aí, hoje, agora é fácil falar, né? A gente dizer que, poxa vida, ele poderia ter começado com o Vitinho ou com o Dieguinho até entrou mal, mas ele poderia ter começado com mais um jogador na parceria do Memphis. O que o Dorival tentou fazer? O Novo Horizontino é bom time, tá, gente? Jogava em casa, onde é muito forte. Ele deu uma bela de uma retrancada. Ele fez assim, vou especular. Eu vou segurar um pouquinho para depois buscar alguma coisa lá na frente. O Raniel, no primeiro tempo, por exemplo, ele foi praticamente um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, como muitas vezes ele entrou. Então você tinha o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista e o Raniel ali pela esquerda, o Alan era o teu primeiro volante, aí você ainda tinha o André fazendo box to box, aquela correria,
Aí o Garro um pouco mais para a esquerda, mas ele flutuava, a mesma coisa o Bidon mais para a direita flutuando, os alas podendo apoiar exatamente por conta dessa sustentação de 3 zagueiros, mais o ala na frente da zaga, e o Memphis sozinho lá na frente. Não deu certo. Não deu certo. Mas é fato também que o Novo Horizontino não chegou. Chegou uma vez que outra, com perigo, é claro, mas os zagueiros do Corinthians, eles raramente deixavam os atacantes, bons atacantes, especialmente o Robson, cara a cara com o Hugo. Aconteceu numa bola esticada, que a gente não sabe até agora se estava impedido ou não, mas aí o Gabriel Paulista tem uma capacidade de recuperação impressionante. E ele vai lá e tira na bola o que poderia ser o gol do Novo Horizontino. Foi a única jogada mais perigosa. De resto, algumas bolas alçadas, algumas chegadas pelos lados e tal, mas o Corinthians congestionou bem, exatamente por esse sistema. Mas é fato que também não chegava. Então, o goleiro adversário não fez defesas. O Corinthians não conseguiu chegar com muito ímpeto, porque também não tinha um setor ofensivo muito grande. Os meias, o André estava tentando buscar esse espaço, né, se desvencilhar, mas o Novo Horizontino marcava muito bem, muito bem. E o Memphis, cara, praticamente não tocou na bola por conta desse sistema. Mesmo ele voltando um pouco, mesmo ele tentando atacar o espaço e tal, enfim, a coisa não funcionou. Eu não estou lembrado só agora se é no primeiro ou no segundo tempo, que é talvez a chance mais clara do Corinthians de abrir o placar, que é uma falta pelo lado esquerdo, eu acho que já é segundo tempo, e em que o Rodrigo Garro fura em bola numa porrada que o Memphis deu para dentro da área, mas, enfim, é uma bola que você precisa surpreender o adversário, ela não pode ser muito mansa, porque se ela é muito rasteirinha, fraquinha ali, o adversário tira. Então, para surpreender o adversário, o Garro ele descola da marcação, chega na marca do pênalti, o Memphis, que já tinha cobrado uma falta por cima direto, né? Uma porrada, basicamente tentando fazer aquele gol que ele fez contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, isso em 2024 ainda, ele usava a camisa 94, vocês lembram? Aquela falta lateral que ele cobra no ângulo oposto, assim, uma puta cobrança de falta. Ele tentou fazer isso de novo, mas a bola subiu. Aí, ele já tinha tentado isso, e aí, quando ele centraliza pro Garro, cara, ali foi um timezinho, assim. Aí você pode, o Garro furou, mas a bola do Memphis foi muito forte. Aí é ajuste fino, né, cara? É isso aqui que teria feito o Corinthians abrir o placar. O Garro, se ele pega aquela bola em cheio, ele faria o gol. E a jogada foi inteligente, foi boa. A execução é que não aconteceu como eles esperavam, mas assim, a ideia foi maravilhosa. Porque, tá todo mundo dentro da área, você consegue fazer uma jogada ensaiada dessa? Fantástico. Teve uma outra jogada também que o Garro, o André tá pedindo a passagem pelo lado esquerdo e o Garro dá um balão lá do outro lado, o Mateuzinho tabela com o Memphis e chuta, a bola passa pertinho. O Corinthians chegou no segundo tempo, em alguns momentos, mas o Novo Horizontino também. E aí, quando você começa a pegar o jogo da metade do segundo tempo para o final, ele fica mais longe do teu controle. Porque é aquele lá e cá que qualquer coisa pode acontecer. E aí você não faz, você não guarda, como o Garro não guardou, o Mateuzinho também não. Teve uma bola do Memphis também, que ele foi muito inteligente. Não acho que o Memphis tenha feito um bom jogo, tá? Nem tô olhando pro chat aqui, não sei se a galera tá baixando a lenha nele. Mas a questão é que o Memphis teve uma chance em que ele pega, num dos raros momentos em que a defesa meio que abriu. Só que aí vem um zagueiro na cobertura e o Memphis inteligentemente pensou, eu não vou apostar corrida com esse cara porque ele vai me ganhar. E ele chuta antes. A bola desvia e quase entra no gol, mas sai pela linha de fundo. Mas o Corinthians cometeu muitos erros também, desse ajuste fino que eu tô falando, de um último passe. Aí, depois do gol tomado, virou uma afobação. Nossa Senhora, aí nada mais funcionou, porque aí a galera começou a errar passe. E o Novo Horizontino, vamos separar as coisas aqui, tá? Eu sei que tem o lado do Corinthians e tem muitos corintianos aqui, a gente está analisando sob a ótica do Corinthians. Mas o Novo Horizontino foi perfeito, gente. Os caras foram brilhantes. Porque no primeiro tempo, eles também sentem o jogo, eles também estudam o jogo. Eles também pensam assim, peraí, o Corinthians não chegou, cara. E eles já tinham tido uma que outra e tal, mas ok, o jogo truncadinho. No segundo tempo,
que eles pensaram? Ó, não dá para levar para pênalti. Não dá, é suicídio. Levar decisão para os pênaltis com o Corinthians hoje é suicídio, os números mostram isso. Os números mostram isso. Pode ser que em algum momento alguma equipe tire o Corinthians numa decisão de pênaltis, mas é muito difícil. Você vai enfrentar um cara especialista, ele vai pegar pelo menos 2 cobranças. Então não tem jeito. Você tem que fugir da decisão de pênaltis. O Novo Horizontino sabia disso. Então o que eles precisavam fazer? Vencer no tempo normal. E aí, pô, você tá jogando em casa, você tem só esse jogo, você não vai ter um jogo de volta. É a tua chance. A tua chance é fazer um gol e garantir o resultado nos 90 minutos, nesses 45 minutos finais. O que o Novo Horizontino fez? Irmão, os caras morderam cada centímetro do gramado. O Corinthians não conseguia sair. Eu citei até 3 ocasiões em que o Corinthians, pela qualidade dos seus jogadores, conseguiu criar uma falta do lado da área, aí na cobrança ensaiada do Garro, o Garro pela esquerda que lançou o Mateuzinho na direita e saiu o chute, depois o Memphis numa bola que ele teve que arrematar à distância porque não deu para chegar mais perto, e só. Mas vejam só, não é um lance claríssimo de gol, não é uma oportunidade clara de gol, a não ser a da cobrança de falta, né, que aí foi mais erro do Corinthians do que qualquer outra coisa. Mas, cara, muito difícil, porque o Novo Horizontino fez isso aqui, ó. O Novo Horizontino fez uma blitz na saída de bola e o Corinthians simplesmente não conseguiu sair. E assim, porra, nem uma orientação lá dentro do tipo, cara, vamos mudar isso aqui, vamos tentar baixar um cara aqui para aproximar, bota o Carrilho mais cedo para tentar prender essa bola. Nem acho que ele tenha entrado bem também, porque já entrou num momento do jogo em que você precisava ser um pouco mais dinâmico, e o Carrilho entrou numa rotação bem abaixo, até perdeu uma bola no meio campo e originou um contra-ataque na reta final. Mas enfim, alguma coisa, porque do jeito que estava não dava. O Novo Horizontino apertava a saída de bola, os caras marcavam um zagueiro aqui, outro zagueiro aqui, mais o volante, o Hugo Souza ficava livre, em tese. E ele rifava. E aí rifava a bola voltava para o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino criando, até que uma bola pela direita, o Robson, cruzamento com o GPS. E o Mike, cara, o futebol é muito louco, né? Esse Mike, ele é lateral esquerdo. Ele veio do Guarani pro Grêmio e ele não jogou no Grêmio, cara. Não jogou. No ano passado, ano retrasado, ele não jogou assim. Ele teve algumas oportunidades, ano passado, time do Quinteiros ainda. Ele foi muito mal, mas muito mal. Não jogou nada, assim. Aí o Grêmio emprestou para ele ganhar rodagem e tal, e foi parar no Novo Horizontino. E ele faz um gol, cara, espetacular, aproveitando o vacilo do André e do Mateuzinho. É um cruzamento, nenhum dos zagueiros, né? Mas enfim, o sistema defensivo tem que trabalhar com todo mundo. Cruzamento com GPS, ponto futuro, e ele antecipa, e aí ali, sem chance nenhuma pro Hugo Souza, né? Então, assim, uma bola. A partir dali, o Novo Horizontino entendeu. Agora é o seguinte, não deixa os caras chegar e vamos seguir mordendo em cima. E eu não achei que eles fossem ter físico, saúde, para marcar na saída de bola como eles marcaram até o minuto 97, até o minuto 98, como eles fizeram. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Então, o Novo Horizontino, cara, ele foi assim... cirúrgico, brilhante, e o Corinthians não conseguiu sair da armadilha. Não conseguiu. Então, diante disso, vamos lá. Rapaziada, não dá para ganhar todas, né? E o torcedor do Corinthians sabe muito bem que antes dessa maré muito positiva, o Corinthians enfrentou muitas dificuldades, em vários momentos. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês, a reforçar, que não dá para ganhar todas. Em algum momento isso iria acontecer. O Corinthians vinha tendo dificuldades físicas, inclusive, e eu reconheço esse argumento do Dorival, reconheço. Não é só para o Corinthians, é para todo mundo, mas uma hora a conta chega. Olha quantos jogos aconteceram em fevereiro, e o Corinthians é uma das equipes mais prejudicadas. Não é só ela, tem outras também, mas é um time que termina a temporada 21 de dezembro, e dia 10 de janeiro tá em campo de novo. Bora lá, Fiel. Pessoal, também não vou romantizar nada não, tá? Acho que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Mas o Novo Horizontino fez a melhor campanha do Campeonato Paulista. Mas o Novo Horizontino ganhou todas em casa. Dane-se.
Dane-se, velho, é um time do interior. Acho que com todo respeito, o Corinthians deveria ter ganhado. Teve boas oportunidades, né? O Garro também ali perdeu aquele. O Garro tem muito crédito, né? Mas perdeu aquele gol, não deveria ter perdido. Na verdade é que o Corinthians estava jogando abaixo. Jogou abaixo contra a Portuguesa, né? Se classificou lá nos pênaltis e tal, legal, a gente, né, comemorou muito. Mas quando vem a derrota, pessoal, aí vem um monte de ponto de interrogação, né? Um monte de porquê. Se o Corinthians passa hoje, ninguém ia falar desse lance do Garro, ninguém ia falar da baixa produtividade do Corinthians, porque ia estar na final, era mais uma final, né? Mas como perdeu, aí vem tudo, evidencia tudo o que está acontecendo dentro do campo. Eu quero saber de você, o que você achou do time do Timão? Deixa sua opinião aqui, bora trocar uma ideia, usa o espaço aí para expressar aquilo que você tá sentindo. Prometo ler seu comentário, responder, curtir o seu comentário, tá certo? Mas, cara, não vou romantizar a derrota não, vou ficar com a fala do Mano aí, né? Falou, ó, não vou romantizar, perdeu para um time do interior, Corinthians era favorito, a folha salarial do Novo Horizontino é 6 milhões, a do Corinthians é 30. Cara, agora vai ter um monte de comparação, velho. Você pode ter certeza que agora o couro vai comer aí pro lado do Corinthians aí. Eu sei, pessoal, começo de temporada, ganhamos 3 títulos aí recentemente, né? Já levantamos um caneco esse ano, mas essa revolta nossa é que dava pra ter ganhado, tá ligado? Dava. Os caras chegaram uma bola, chutaram uma bola dos deuses, né? Foi um cruzamento que o lateral nunca mais vai acertar, e foi um chute também que aquele lateral lá que chutou, chegou na área, nunca mais vai aceitar. Uma corrida que ele deu ali atrás da área do Corinthians num time perfeito que ele nunca mais vai dar, e o gol saiu com o chute. O Corinthians foi castigado, mano. Foi castigado, então assim, eficiência, pessoal. Eficiência, tá? Então, é isso, pessoal, é isso, né? Não tem muito mais o que dizer, muito mais o que falar. Quero saber a opinião de vocês, como é que fica pra isso, né? A noite amarga pro Corinthians. Amanhã vai ter a outra semifinal, né? O Choque Rei. Mas enfim, né? Agora acabou o campeonato, acaba a graça. Acaba a graça do campeonato, acho que pra todo mundo, né? Pra todo mundo acaba a graça do campeonato, mas é isso, pessoal. Bora lá, né? Vamos lá, quero saber a sua opinião, o que você achou. Se você puder comentar e quiser aí também. E apesar dos pesares, se você quiser também deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Começamos o canal há pouco tempo aqui, faz 18 dias, já estamos com 4 mil inscritos. Isso aí graças a vocês, né? E as informações também que a gente traz aqui com muito respeito, né? E muito profissionalismo, tá certo? Amamos o Corinthians. E é isso, pessoal. Vamos que vamos, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!